Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo aqui na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Muitos dizem por aí que lugar de mulher é na cozinha. E eu sempre falo por aqui que lugar de mulher é onde ela quiser. Mas também, se a gente quiser estar na cozinha, fazendo coisas maravilhosas, coisas deliciosas, estudar para isso, a gente também pode, tá bom? E é por isso que eu recebo hoje Vivian Filardi, que é personal chef. Personal chef. Ela vai explicar o que é isso que eu não sei. Vamos lá, bem-vinda! Obrigada, bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite. Personal chef, o que é isso, né? O que é isso? Todo mundo me pergunta, parece autoexplicativo o nome, mas não é. Não é. Não é. Não é. E, de fato, é o que você falou, é um estudo, é um desdobramento de um profissional que trabalha em cozinha, né? Então a gente pode trabalhar em restaurantes, em hotéis, ser cozinheiro. Na verdade, a profissão é cozinheiro. A profissão mesmo. Você Sim. estuda para ser cozinheiro. Cozinheiro. Então, quando as pessoas falam sou chefe de cozinha, ela já está desempenhando uma função dentro da profissão cozinheiro. E personal chef acaba por ser uma função também, um desdobramento do que é ser uma cozinheira, um cozinheiro. Uhum. E personal chef o que é? É justamente você trabalhar com um serviço personalizado. Então eu atendo de uma maneira bem específica os meus clientes, atendendo uma necessidade específica. E vai de tudo, né? Então a pessoa precisa cumprir um plano nutricional e ela não sabe aplicar isso no dia a dia. Porque por mais que está escrito ali o que você deve comer, café da manhã, almoço, jantar... Ah, é difícil, hein? É difícil organizar compras, organizar quantidades, organizar tempo para poder cozinhar tudo. E depois como que eu guardo, quanto tempo dura isso na minha geladeira, posso congelar, não posso congelar, enfim. E para quem já está habituado a cozinhar... Às vezes seguir uma receita parece fácil, mas para quem não tem, né, essa aptidão ou não está familiarizado com o ambiente da cozinha, então uma coisa que às vezes demoraria, sei lá, 15, 20 minutos, a pessoa demora 40, 45 minutos, então se estica muito. Fora toda a bagunça que fica depois. Toda a bagunça também. E muitas vezes as pessoas acham que se desmotivam de fazer um acompanhamento nutricional por conta disso. Completamente, inclusive isso é a principal, agora que eu estou atendendo, né, clientes com essa demanda de seguir planos nutricionais, é a principal queixa. As pessoas falam, eu tentei por 2 semanas seguir o plano nutricional, executar, não deu certo, desperdicei alimento, perdi muito tempo. Se não, fui recorrer aos congelados e... Com certeza, ainda por cima isso. Então a pessoa compra existem vários serviços de marmitinhas, né, que você pode comprar essa comida, mas você não sabe exatamente o que está lá. Por mais que esteja escrito brócolis, arroz integral, um filezinho de frango, mas foi feito com muita gordura, pouca gordura, muito sal, pouco sal, que ingredientes que estão lá. Um serviço personalizado, onde eu vou até a casa do meu cliente, em que eu determinei esse cardápio para ele, não o plano nutricional, tá? Eu sou estudante de nutrição, mas ainda não estou apta. Mas quando a pessoa... compra os ingredientes que eu disse para ela, compra 2 beterrabas, 4 tomates, um pé de alface. Ela sabe o que eu estou colocando na comida dela, porque ela que fez essas compras. Então, assim, é muito mais transparente esse trabalho. Claro. E quando ela fala, ponha pouca gordura por causa de uma recomendação médica, ou eu não gosto de muito sal, não gosto desses temperos. Eu tenho cliente que não gosta de louro no feijão. Eu tenho que respeitar isso. Claro. Né? Então, a pessoa sabe exatamente o que eu estou cozinhando para ela. E é muito satisfatório, né? Legal. E quando você descobriu que você queria estudar gastronomia? Gastronomia. Vem desde a infância esse desejo? Sempre foi isso que você quis fazer da sua vida? Você teve a sua avó, sua mãe como inspiração? Então, foi uma volta que eu dei até chegar a assumir essa profissão. Porque o cozinhar, como é algo também, às vezes, relacionado muito ao prazer, é um prazer, né? É uma paixão cozinhar.
Então a gente sempre fica naquela dúvida, posso fazer isso profissionalmente ou eu vou manter isso como um hobby? E eu fiquei nessa dúvida. Então, desde criança, eu ajudo minha mãe a minha mãe já trabalhou com doces para fora, ela já se aventurou não de uma maneira profissional, né? Ela não estudou gastronomia, mas ela vendia, comercializava os doces dela. O meu avô era confeiteiro, eu tenho prima chefe de cozinha, então já assim, tá ali na família. Tá na família, mas eu fiquei nessa dúvida, vou seguir isso como profissão ou não? E como desde criança eu picava, mexia, decorava, ajudava nesse processo, então eu falei, quer saber? A minha mãe justamente me lembrou isso, né? Várias vezes. Filha, se é para sair para trabalhar, é para fazer o que gosta. Então, ela sempre responsabilizou a gente pelas dessas escolhas profissionais. E eu me lembrei disso, mesmo doente, mesmo cansada, mesmo... Enfim, o cozinhar sempre foi algo que eu fiz com cuidado, né? Mesmo quando fosse só para mim. Então, eu falei, vou experimentar. Mas, óbvio, não foi uma escolha imediata. Eu quis fazer um test drive da profissão, então um dia lá estudando, eu estava fazendo um mestrado em conservação de patrimônio cultural, estudando para provas. Mas peraí. Então a gastronomia não foi a sua primeira opção? Não. É uma segunda? Foi a quarta opção. E você começou... A primeira foi qual? A aeromoça. A aeromoça! Gente, uma caixinha de surpresas, né? Tá vendo? Você pode ser o que você quiser. Pode. De repente a pessoa ia ser estudando para ser aeromoça, foi ser cozinheira. Tá vendo? Mais uma vez se prova que lugar de mulher pode ser na cozinha, sim, porque ela quis. Não, e eu acho legal a gente não pensar que uma escolha de profissão tem que ser estanque, né? Que você tem que escolher, vou fazer direito e eu tenho que ser promotor, chegar no topo da carreira. Não, você pode descobrir no meio do caminho que, afinal, essa faceta minha já não serve me preenche. mais. Exato. Então, que outros talentos eu tenho? Né? E a gente tem vários. Se a gente procurar ali dentro, a gente tem vários talentos. Então você foi ser aeromoça? Você foi? Eu Como cheguei foi? a concluir o curso, eu participei de seleções, eu cheguei a entrar na TAM, mas foi justo no ano dos atentados às Torres Gêmeas. Ai, meu Então, Deus. digamos que o próprio universo conspirou para que eu não seguisse nessa área. Mas foi importante para eu descobrir a minha feminilidade, para eu poder ser mais vaidosa. Trazer Claro, a aeromoça tem ali, né, uma postura. Claro, então foi importante. Foi, Sempre digamos que um marco para eu, ok, estou adulta, sou mulher, preciso cuidar um pouquinho de mim. Tá, e aí você saiu disso. Saí disso. Caiu Torres Gêmeas, não deu certo. Caí de paraquedas na profissão, mas não era isso. E qual foi a sua próxima escolha? Daí a minha graduação mesmo, a minha primeira graduação foi em artes visuais, que desde criança eu pintava, desenhava, eu tenho esse talento com as mãos, né? Manuais, adorava artesanatos, então eu fiz graduação na UEL, Universidade Estadual de Londrina, porque eu também queria sair de São Paulo, experimentar morar longe dos meus pais, e fiz as artes, completei e cheguei a trabalhar com arte e educação há alguns anos, com história da arte, ensinando em cursinho, então esse lado de lecionar arte, né? E foi maravilhoso. A gente descobre também essas várias linguagens, né, que a comunicação permite, várias faixas etárias, várias faixas sociais, foi muito gostoso trabalhar nesse percurso. Falando de um tema tão importante sobre arte. Que as pessoas, bom, pelo menos eu falava para os meus alunos nos cursinhos, né, pessoal, às vezes artes parece muito ilustrativo, né, muito, o que eu vou fazer com isso? Mas às vezes aqueles 2 pontos no vestibular que faltou, podia ter sido aí uma questão de arte que você poderia responder assim, de uma maneira mais fácil, né, do que física e química. Pois é, que às vezes a gente estuda e não usa pra nada na vida. Não. Mas faz parte faz parte do contexto educacional como um todo. E aí foi ser professora. Trabalhei alguns anos com arte e educação e maravilhoso, mas depois aquele ciricutico sempre, né, como que eu cresço profissionalmente, quais são as áreas que eu posso seguir. E minha mãe morou na Europa, ela é filha de estrangeiros, meu pai também já morou na Europa. Qual que é a sua descendência? Eu venho de tchecos. Tchecos? E então, essa parte toda leste europeu, né? Então, eu não cresci em casa com arroz e feijão, eu cresci com goulash, com platski, com quinele, que são pratos sei lá, eu que leste é isso? europeu.
E minha mãe falava, por que você não vai para essa parte da conservação e restauro, que é uma área também tão bacana, né? Onde realmente essa arte, a preservação da arte, né? E a gente vem de um país que acaba não dando valor à arte, né? Então a gente vê vários dos nossos patrimônios, estátuas, monumentos, o tempo inteiro vandalizados. Total. Né? A gente vem num país tropical, que então essa parte de tecidos, conservação é muito complicada, porque muito micro-organismos, bactérias, então degrada muito fácil, né? Então eu falei, olha, deixa eu ver como é que é isso. E eu fui estudar química para poder ir atrás de mestrados. Gente, aeromoça, história da arte, e química. Então eu fiz, enquanto eu trabalhava em museus durante o dia, eu estudava à noite, fiz um curso técnico de química para poder completar a minha formação e prestar um mestrado, né? Então, e foi maravilhoso, porque estudar química com 25 anos, você se sente realmente inteligente. É mesmo? Porque com 15 anos você não acha que você é inteligente, porque você não aprende nada, né? Estudando química na escola. Não, você fala, gente, eu tirava 4, 5, química e física, esquece, eu não era boa aluna. Mas com 25, quando eu tive esse propósito de somar química às artes para poder fazer o mestrado... É que o propósito já estava ali com você, né? Já. Por que eu estou fazendo isso? Exato. Tinha seu porquê. Não, então daí eu prestava atenção na aula, tirava todas as dúvidas, conseguia entender, tinha maturidade para entender, então somei a química. E daí fui para um mestrado em conservação de patrimônio cultural na Europa, fui estudar em Portugal. Em Portugal? Em Portugal, que é um país, né, não tem essa barreira cultural da língua. Eu até cheguei a passar numa faculdade na Espanha, mas como é que eu ia aprender rapidamente, né? E não só o espanhol. O catalão, né? Às vezes é o catalão, ou enfim, tem outros, né, dialetos, e você fala, bom, como é que eu vou aprender isso e fazer um mestrado nessa língua? Então eu fui para Portugal, foi super legal, né, assim, para além do mestrado, esse conhecimento, né, de vida. Eu falo que você sai da sua zona de conforto completamente. Sai da zona de conforto e você fala, bom, isso eu não vou aprender nunca num livro. Né? Então, as vivências que a gente tem, as dificuldades do que é ser imigrante, do que é estar por conta própria, enfrentar várias dificuldades que dentro do seu país você lida de uma maneira. Lá fora, tudo é mais potencializado. Tantas as alegrias quanto as tristezas, né? E estando longe da sua família, do seu porto seguro, dos seus amigos, de todo mundo. Completamente. Não é estando longe ali 100 quilômetros, né? Não, é um oceano no meio. É um oceano, só um oceano no meio. Só um oceano no meio. Bom, enfim, terminei o mestrado, outros aprendizados, importantíssimo, mas ainda estava naquele siricuti que agora é isso, eu vou ficar num laboratório, é museu, não é? E eu pensava naquilo martelando na minha cabeça. Vivian é para fazer o que gosta, Vivian é para fazer o que gosta. Que bom! Infelizmente não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? Você é uma privilegiada de ter isso. Mas que bom que você pôde seguir aí o conselho da sua mãe. Mãe sabe das coisas, né? Mãe sabe. De seguir esse conselho da sua mãe e conseguir mergulhar nisso realmente do que você gosta. Não, e não só, Patrícia. Às vezes, o que eu falo, os atos mais corajosos que a gente tem são fundados em medo. E eu tinha esse medo de ficar infeliz naquela profissão. Então, isso me motivou a ter coragem para experimentar. E agora? Vamos ver o que mais tem por aí. Né? Então, eu escrevi um e-mail muito honesto, assim, numa noite entediosa de estudos, falando, sou a Vivian, estou em Portugal, estou terminando meu mestrado, mas não sei se é isso, eu sempre cozinhei de criança, sempre ajudei minha mãe. Pra quem esse e-mail? Foi aleatório, eu escrevi esse e-mail de coração e daí comecei a bombardear restaurantes, chefes, hotéis. Tá. A gente tá falando que lugar de mulher é onde a gente quiser, tá? Então, e a Vivian tá contando pra ela como tudo começou até ela chegar lá na cozinha. É isso. É isso. Tá bom, aí você mandou aquele e-mail legal, do coração, bombardeando. Muitos nãos. Restaurantes e chefes, comecei a localizar em Portugal onde estavam. Mas sua cabeça deu uma pirada, né? Porque você tava ali nas restaurações, né, da arte. Isso. E de repente, putz, não quero. Você foi bem aquela que... Meu Deus do céu, minha cabeça tá em parafuso, o que eu quero pra minha vida? Ser feliz é um aspecto muito importante pra mim. Minha mãe me falou um monte de coisa a respeito disso. Você entrou em parafuso e foi.
Assim, eu já tinha visto cursos na Europa de gastronomia, Alain Ducasse, Paul Bocuse, o Cordon Bleu, mas são cursos de 100 mil euros. E eu falava, gente, é um preço de uma casa, como que eu vou fazer? Né? Tipo, então, existia a vontade, existia o sonho, mas aquilo estava muito longe, inalcançável para mim. Então, quando eu mandei esse e-mail, foi numa de, eu preciso ver o que o universo me responde, se dá para investir nessa quarta profissão ou não, né? Eu já estava com 20 e muitos anos, então não podia Nossa, perder 20 tempo. e muitos anos, olha isso. Enfim, e eu tive um sim muito importante dentro desses vários nãos, né? Ou muitas ignoradas, que foi o chefe José Avilés, que é uma referência de gastronomia em Portugal. Ele é o nosso Alex Atala, né? Do Brasil. Português, exato. E ele entendeu esse meu e-mail porque ele também fez essa transição do design, das artes, para a gastronomia. Olha, que legal. Alguém deu essa oportunidade para ele experimentar. Então ele falou, você tá em dúvida? Você quer ver qual é que é a da cozinha? Vem. Então venha fazer um estágio comigo. E eu fui. Então eu estava terminando o meu mestrado, e daí, assim, super motivada a querer terminar logo, porque eu vi essa luz no fim do túnel. E mergulhei nesse estágio. Então foram 3 meses que eu fiquei experimentando todas as áreas de um restaurante, que eu não sabia nem que existia roupa específica, calçado específico, enfim, técnica, né? Quando começaram a falar cortes brunoise, pontos perolado, entendeu? Eu não sabia o que era isso, mas eu cheguei lá aberta, meus olhos brilhavam. Você tem sede de aprender, né, Vivian? Tenho, uma eterna aprendiz. Que legal isso. E eu fui, então eu passei por todas as áreas, né? O garde-manger, as carnes, os peixes, enfim. E quando eu cheguei na confeitaria, nas sobremesas, nos doces, meu coração fez tum, 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 tum. Foi ali. É aqui. Então eu fiz amizade com a chefe confeiteira na altura, no restaurante. E ela começou a me falar dos cursos. Existem cursos de gastronomia específicos e voltados para confeitaria. E eu fui descobrir quais eram. Entendi que existiam cursos ao meu alcance, né? Acessíveis, exato. Acessíveis financeiramente. Estava no meu último semestre do mestrado. Então, eu descobri a escola, que é a Escola de Gastronomia, é a Escola de Hotelaria e Turismo de Portugal. É um Senac deles lá, tem em Portugal todo, é nacional, uma rede nacional. Entendi quais eram as datas, as provas, tive que fazer um vestibularzinho, entrevista, redação. Paguei a inscrição, 100 euros, contadinhos, passei e assim, falei, e agora? Como que eu vou pagar isso? Como que eu vou fazer? Como que eu vou contar para o meu pai que eu vou terminar o mestrado e vou fazer um outro curso de gastronomia, né? Minha 5ª formação, o velhinho vai surtar, e agora? Daí eu vim de férias para o Brasil e falei, pai, eu vou terminar o mestrado e ano que vem eu vou começar um curso de gastronomia. E ele falou, como assim? Você vai deixar a vida acadêmica pela barriga no fogão? Meu pai é engenheiro. Olha o preconceito ali. Meu pai é engenheiro, machista, e foi essa perguntinha. Resposta dele. E eu falei, pai, eu vou dar um jeito, eu tenho que seguir meu coração, eu quero fazer esse curso, eu vou ver o que eu faço. E ele falou, você tem até o final do ano para descobrir como é que você vai se bancar em Portugal, porque eu não vou mais te ajudar financeiramente. Você tinha esperança que ele fosse te ajudar? A minha mãe me deu um abraço, cochichou no meu ouvido, fica tranquilo que eu te ajudo. Que bom. Mas isso foi bom só pra eu não me sentir... desamparada, né? E eu sabia, meu pai nunca ia fazer isso comigo, mas ele queria testar se aquilo era fogo de palha ou se eu tava mas você não foi convicta. Mas você não foi uma pessoa que foi motivada assim por fogo de palha. O que você se prontificou a fazer, você fez até o fim as suas coisas, tudo né? Eu me formei, tudo você se tudo formou. Eu experimentei, mas é isso, eu não me contentava em, vou fazer direito porque meu pai é advogado e vou seguir essa cartela de clientes, já tá na família, entendeu? Eu não me contento com essas coisas, então eu prefiro me desafiar, entender que é isso mesmo e vou mergulhar. Tá. E daí voltei para Portugal, descobri na escola que existia uma bolsa de estudos, concorri, consegui 100%, então não só eu não paguei o curso, como eu recebi um apoio financeiro para poder pagar meu quarto, minhas despesas. Não era suficiente, eu tive que somar isso a um part-time, que chama, né? Um trabalho que eu fazia depois da escola.
aos fins de semana. Mas pra você completar. tava ainda lá no restaurante, não? Não, daí eu terminei o estágio de 3 meses Tá. e fui estudar, porque era um curso integral. Eu começava às 8 da manhã, acabava às 6 da tarde, de Entendi. segunda a sábado. Era muito puxado, Uhum. né? Uma carga horária de trabalho mesmo. E foi isso, um ano, mudei de cidade, né? Mudei para o Porto, eu estava em Lisboa, mudei para o Porto, fiz o curso e consegui um estágio remunerado também para o Grupo Pestana, mudei para uma ilha. É uma rede hoteleira, né? Uma rede hoteleira internacional. Eu sempre tive essa preocupação em procurar lugares que as pessoas soubessem o que é fora de Portugal, né? Então, não queria trabalhar num restaurante específico que só quem é de lá sabe. Queria trabalhar em lugares que construíssem o meu currículo mesmo, internacionalmente, né? Uhum. E fui. Daí, desde que eu entrei na área, eu nunca mais saí. Você é uma estrategista, hein? Você foi ligando os pontinhos ali pra... É assim, quando você faz decisões um pouco mais tardias, eu penso que você tem que ter sim uma estratégia e não querer perder tempo, né? Então, já que eu não foi com 18 anos que eu descobri a gastronomia, foi com 30 praticamente, então pelo menos vou certeira, né? Tá. Vou sem perder tempo. E isso fez com que eu crescesse muito rápido nessa profissão, essa maturidade, né? Então, cada restaurante, hotel, foi sempre saindo de um lugar para outro, cada vez melhor, oportunidades cada vez melhores. Eu cheguei a trabalhar para a Embaixada dos Estados Unidos como personal chef, cheguei a trabalhar como chefe de confeitaria em hotéis, restaurantes, trabalhei para o meio político, né, em campanhas, trabalhei Tudo em lá, barco, tudo tudo lá em em Portugal. Portugal. Eu sempre construí minha carreira lá, foram 13 anos em Portugal, né? E, enfim, também experimentando as várias áreas da gastronomia, os vários ambientes, né? Então, tem ambiente que é difícil estar, é difícil manter sua saúde mental e física em A gente alguns pensa ambientes. que não, né? Tá só ali Não. cozinhando. Mas e a tensão do negócio? As pessoas associam a gastronomia a um glamour, né? Então, elas sempre acham que é chique, que é o tempo inteiro prazeroso, que é leve, e não é. Né, um ambiente onde você tem que... É uma profissão que você tem que desenvolver muita resiliência, né? E essa resiliência, inclusive, te endurece. Você se torna uma máquina, uma pessoa que tem que entregar resultados, ser produtiva, ser ágil, tem que aguentar o tranco. E tem que ser gostoso ainda, né? E ainda por cima você tem que lidar com isso, resultados que mexam com os sentidos das pessoas. Sem dúvida. Porque uma pessoa, quando tem uma experiência gastronômica, não se resume ao sabor. Se resume ao que ela tá vendo, a textura, ao que esse prato vai trazer Remeter, de memórias, né? Então, por isso que as pessoas se emocionam muito, né, com o comer. É realmente um entretenimento, um prazer, né? E, enfim, então foi toda essa experimentação lá em Portugal, né, trabalhando como cozinheira, como confeiteira, mas personal chef eu estava mais nessa parte final de Portugal, né, quando eu entendi que hotéis, restaurantes não eram ambientes muito saudáveis, são sempre desafiantes, tóxicos, enfim. E eu falei, quer saber, acho que eu vou para esse circuito personal chef, onde daí eu trabalhava, por exemplo, para um ministro ou para uma família muito abastada, né, mas para quem pode pagar. Pra quem pode pagar, Então, sem um dúvida. serviço de elite e realmente atendendo uma demanda muito, muito, muito específica. E eu acabei voltando para o Brasil. E foi um processo voltar para o Brasil. Você casou em Portugal. Eu fiquei 11 anos com uma pessoa, né? A gente não oficializou essa relação, assim, casamento, mas a gente não, morou junto 9 é casamento, anos. filho, não tem essa não. Foi um casamento com um português. E houveram... Assim, eu já estava bem cansada de estar em Portugal, porque é um país que me trouxe muita coisa, mas também estagnou. Já não tinha mais para onde ir, é um país pequeno. Eu já estava visando oportunidades fora de lá. O meu casamento também já estava numa fase mais... Abalada? Né, paradinha. E começando alguns conflitos de compatibilidades de objetivos, né? E justamente por ele ser de uma cultura e eu de outra. Ele é português? Português, vivendo em Portugal. E eu falava, eu sou brasileira vivendo em Portugal, então eu queria sair de Portugal. E ele com as coisas dele, eu com as minhas, e aquilo começou a conflitar. E eu vim de férias para o Brasil, vou pensar na vida, vou ver o que eu faço daqui em diante. Eu já estava com oportunidades para ir para a Áustria, eu tinha trabalhado em barco já, né? Eu trabalhei em cruzeiros de rio, então isso também era, assim,
mais excitante, mais aventureiro, possibilitava viajar, que é uma coisa que eu sempre amei, por isso, inclusive, fui aeromoça, né? Gosto de viajar, conhecer culturas, lugares. Então, eu estava nesse caminho. Vou continuar trabalhando em barcos pelo mundo. E vim para o Brasil para ver qual é que era e ficar um pouco longe dessa relação. E daí o universo, acho que nesses momentos, vem dar aquelas chacoalhadas, né? Na vida. E foi uma grande chacoalhada na minha vida. Eu, durante essas férias, diagnostiquei leucemia mieloide crônica, que é uma doença que tem um grande nome, assusta, né? Impactou bastante receber essa notícia, mas tive que parar para pensar na minha vida e como que eu ia lidar com isso tudo, né? A Vivian Filardes, que é personal chef, ela já explicou pra gente o que é isso, e agora ela vai contar de uma etapa da vida que foi diferente, dolorida, mas que também ela usou essa oportunidade para mudar mais um pouquinho aí o seu patamar da sua profissão. É isso, né? Com certeza. Conta, aí você descobriu que você tinha uma doença com nome pavoroso. Exato, veio um turbilhão de sentimentos e emoções, né? Não tem como de falar. E agora eu tô com 40 anos, eu tava com 39 anos na época, então faz 2 anos isso. E falei, como é que eu vou lidar com isso? O que vai acontecer? Dá muito medo, né? Leucemia, né? Leucemia. Do nada, você não sabia nada. E de repente fui fazer um exame de rotina. Leucemia. Eu não sabia quais eram os tipos de leucemia, que existiam tipos de leucemia. A primeira vez, quando eu recebi o diagnóstico, foi um choque. Eu achei que o médico tava Sentença louco. de morte, né? Não, eu falei, primeiro essa pessoa, o que ele tá falando, né? Olha pra mim, eu não tô com leucemia, né? Eu tinha uma imagem do que era ser um paciente de leucemia, eu falava, eu não tô com leucemia. Tá doido? Exato. Depois, quando eu entendi, ok, estou com leucemia, eu pensei, vou morrer em 6 meses, como é que eu vou fazer caber na minha vida tudo que eu ainda quero viver? Em 6 meses. Exato. Então, a primeira coisa que minha mãe fez, de novo, sempre ela, foi tirar o celular de mim e falou, você não vai por esse caminho, a gente vai entender o que é a doença, você vai superar isso e vamos enfrentar isso juntas. Então, eu fiquei internada quase 1 mês e minha médica falava, Vivian, uma doença que existem facetas, né? A aguda e a crônica. A sua é a crônica, isso é positivo, porque ela demora um tempo para se desenvolver. Então, consequentemente, ela não é uma doença agressiva. E dentro dessa família leucemia, a sua é a mais tratável, branda, curável. Então, curável. Então, isso já deu para respirar. E ela falava, a sua quimioterapia é uma medicação que é um imunossupressor, então é via oral, você vai tomar 1 comprimido por dia e a vida vai seguir normal. Só que assim, eu ainda estava numa cama de hospital. Demorou 4, 6 meses para eu me tornar apta novamente a fazer atividades. Você ficou desse tempo todo aqui no Brasil? Eu fiquei era para ser umas férias, virou... Não, era para ser 40 dias, virou 8 meses de Brasil, assim, vivendo um dia de cada vez, me reestabelecendo imunologicamente, né? Enfim, passando pelas etapas todas iniciais do tratamento, e terapia, desde o hospital, claro, né? Voltei para a Umbanda, que é algo que eu também tinha deixado de lado na minha vida, nesse período de Europa, e comecei a pensar sobre a vida, né? E agora? Então, o universo está me dando essa oportunidade de parar e ver o que eu estou fazendo. E eu vou continuar sendo a mesma Vivian antes do diagnóstico, ou esse diagnóstico vai mudar alguma coisa na minha vida? E mudou, né? Acho que não tem como a gente passar por uma experiência dessa e permanecer... a mesma pessoa. Nas mesmas crenças, nos mesmos ciclos, vivendo as mesmas coisas. Então, foi quando eu falei, bom, então a vida tá me dando essa chacoalhada e o universo tá me lembrando que a gente tem fim mesmo. Que pode ser a qualquer momento... cedo, tarde. Aliás, essa é a única certeza da nossa vida, né, Vivian? Não tem outra certeza da vida. Mas você sempre quer imaginar que vai ser aos 90, 100 anos, não, né? Sem dúvida. Não que possa vir de uma maneira precoce. Sem então, dúvida. Como isso me assustou muito, a possibilidade de repente acabar em poucos meses a minha vida, me lembrar real que poderia ter um fim, então eu falei, pera lá, eu tô fazendo o que eu gosto, eu estou com as pessoas que eu gosto, eu estou no lugar que eu gosto, então...
eu comecei a buscar essas respostas. Então, eu encerrei meu casamento. Não que eu não gostasse mais do meu parceiro, mas era não uma servia relação mais. que já não estava cabendo em você. Não cabia mais. Então, eu falei, não vou mais arrastar isso, empurrar com a barriga. Profissionalmente, estava lá. Eu estava estável, eu estava ganhando muito bem, eu estava bem. Mas também não estava mexendo com o meu coração. Então, e claro, eu precisava dessa rede de apoio aqui no Brasil. Sim. Meus pais, meus amigos, meus irmãos, meus familiares. E aqui choveu amor, né? Então, eu precisei abraçar esse acolhimento. E profissionalmente, ainda fiquei tentando entender como é que eu ia fazer. Porque fisicamente foi um processo até eu ficar forte. Porque o trabalho de cozinha, né? Na cozinha é um trabalho muito físico. Exige de você energia. Sim. É um trabalho que você fica horas em pé. E eu ainda não estava pronta para voltar para esse ritmo de uma cozinha profissional. Então, eu fiquei basicamente esse ano do diagnóstico organizando como é que ia ser, onde que eu ia morar aqui no Brasil, como é que ia ser eu trazer minhas coisas de Portugal para cá, que eu trouxe de navio, quase 1 tonelada de coisas. Nossa! Aqui no Brasil eu encontrei um apartamento que é da minha família, que eu tive que reformar para viver, para deixar do meu jeitinho. Então, assim, isso demorou um tempo. Claro, claro. E quando eu voltei, que foi mesmo em dezembro do ano retrasado, que eu falei, bom, ok, já trouxe minhas coisas, encerrei meu ciclo em Portugal e falei, agora estou aqui no Brasil. Um recomeço. Um recomeço. 2 meses depois, a Globo me procurou. Olha, né? que legal. Então, eu tive essa oportunidade de participar dessa entrevista para o programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Que legal. Né? Foi uma indicação de uma amiga que conhece alguém do programa, da produção, e que contou que tem uma amiga cozinheira, tá no Brasil, contou um pouquinho esse resuminho. E a pessoa falou, vamos fazer essa entrevista. Eles queriam que eu começasse para ontem, né? E não tinha condições, eu estava no meio da reforma, vivendo o burnout da reforma, né? Porque esqueci que é difícil essa parte também aqui no Brasil. Enfim, e eu comecei dia 1 de março do ano passado no programa. E foi muito gostoso outro desdobramento da gastronomia, que eu era cozinheira de pesquisa do programa. Então, todas essas receitas que a Ana Maria dá ao vivo no programa... Vocês testavam antes? Existe um bastidor de um grupo de cozinheiros que testam esses ingredientes, essas receitas, simplificam processos, tornam eles viáveis para a Ana poder ensinar em 5, 7 minutos no programa de televisão. Você é do meio da comunicação, você sabe que tudo tem que ser assim. Rápido, Então, a gente tem que... Bom, vamos ensinar uma torta de frango de 4 ingredientes. Esses são ingredientes, estão aqui. Vai juntar a massa, tá aqui a massa pronta. Vai colocar a massa na forma. Então, você tem que dar... Ela vai dando os passos, mas o negócio já tá... Existe, Ela vai mostrar uma torta pronta em 5 minutos, que numa realidade seria 45. feita em... Não, às vezes em 1h30, e a gente tem que ensinar em 7 minutos. Então, tem que mostrar todas as etapas, tem que estar tudo preparado, tem que estar tudo pronto para ser voando. E foi maravilhoso, né? Outro desdobramento que eu nunca imaginei. Fora a visibilidade, né? Ter no teu currículo um negócio desse também é muito bacana. Tem os ônus e bônus. Tudo sempre. na vida, sempre, sempre, sempre. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar para Globo ou para um programa dessa dimensão, né? Ana Maria Braga era completamente inatingível para mim, e de repente estar ali em contato com ela, né? Por algumas vezes ela me chamou no estúdio para falar do meu trabalho, para elogiar, para tornar mais visível. E isso ela tem de incrível, ela realmente reconhece essa equipe que ela tem, ela sabe que o que ela construiu ao longo dessa carreira não foi sozinha, né? Tem todo um bastidor. Né? Mas acho que ninguém... se alguém tem a pretensão de que constrói uma coisa dessa sozinho, já não... Acho que nem chegaria lá. Nem chegaria lá, né? Então foi maravilhoso, mas durou aí até o início desse ano, então foi praticamente 1 ano de programa. Só que é isso. Tem o seu glamour, tem o seu status, todo mundo fica, uau, você trabalhava na Globo com a Ana Maria. Só que o coração ali, eu todo dia sentindo que não é esse o caminho, não é esse o caminho. Porque lá, a gente tem que lembrar que é um programa que lida para um público popular, né? E que lida com ingredientes e receitas que têm que ser populares, né? Então... Pudim de liquidificador de 2 ingredientes, leite condensado e iogurte, 30 minutos está feito. Você estudou muito para isso.
Não só, são muitos ingredientes que eu não consumo. Eu não consumo maionese, eu não consumo margarina, ultraprocessados. Principalmente quando você diagnostica um câncer, eu tenho essa consciência dos alimentos que me prejudicam. Então eu não conseguia estar legal com aquilo, eu me senti hipócrita, né? Então foi quando eu decidi mais uma formação, né? Então esse ano eu comecei Mais uma formação, que é a quinta. graduação, a É sexta. Comecei uma graduação de nutrição, que era um curso que eu já queria fazer desde 2017, mas eu falava, gente, como é que eu vou fazer isso? Trabalhar, estudar, uma graduação, né? Não é 2 anos. Gente, eu fiz uma aos trancos e barrancos. Ela fez 6. Tá concluindo a sexta. Então, assim, 4 anos, mas é num regime semipresencial, então, 2 dias de aula. Minha filha. EAD. É a sexta universidade. Mas, enfim, e que agora soma com esse propósito. Então, assim, eu falo que a leucemia foi a melhor coisa que me aconteceu. Que é assim, é duro, né? Você Duro. chegar a essa conclusão? É duro pra caramba, assim, realmente é engavetar muito bem todos esses sentimentos e emoções, mas entender que se não fosse por isso, eu estaria à deriva, seguindo no piloto automático, seguindo a vida, mas não estava com propósito. E a leucemia me trouxe esse propósito. Eu falei, eu não posso deixar isso só para mim. Isso não pode ser só benéfico para mim. O que eu posso fazer com essas ferramentas e todo esse percurso, conhecimento que eu tenho nas mãos? Claro. Então, eu quis me tornar nutricionista, né? Estou nesse caminho ainda, porque junto com a gastronomia, eu terei todas as ferramentas para poder ajudar outras pessoas em processos e tratar, né, de descobertas de doenças e tratamentos médicos a se alimentarem melhor e a terem o alimento como uma ferramenta e um pilar para saírem desse quadro de doença ou para se prevenirem de doenças crônicas, enfim, cânceres, diabetes, autismos, demências, uma série de doenças, obesidade, né, que chegam por conta do que a gente come. A gente é o que a gente come. Né? As pessoas têm que se lembrar que a alimentação não é um prazer só e não é algo que tem que ser colocado de lado das nossas vidas, né? É menos importante do que o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa família. O comer, ele é tão importante quanto todas as outras partes da nossa vida. E a gente não dá essa atenção. Né? Acabou de sair uma notícia que 57 mil pessoas morrem todos os anos no Brasil por conta de se alimentarem de ultraprocessados. Olha. Ah, porque é mais prático. Ah, porque o nosso dia a dia nos leva para essa comida de embalagem. E não é. Né? Existiu toda uma revolução na indústria alimentar para poder facilitar a nossa vida, mas a que custo? E agora a gente está entendendo que tem um custo alto. E tem que fazer o caminho contrário agora. E na nutrição, a gente eu tô um mês de aula, né? E a gente já entrou nesse tema dos ultraprocessados. A gente já entrou nesse tema que num supermercado eu tenho o abacaxi in natura, eu tenho suco de abacaxi semi-processado e eu tenho um abacaxi em lata, em calda, ultraprocessado. Os 3 alimentos a gente encontra no mesmo lugar, no supermercado. Eu posso, com o abacaxi in natura, fazer o meu suco natural de abacaxi e o meu doce de abacaxi em calda. Mas o que eu faço? Eu compro o suco pronto e eu compro o abacaxi pronto. Por preguiça, por não ter o conhecimento, por não ter tempo. E eu encontro várias desculpas para não consumir esse abacaxi in natura. Mas, qual é o preço disso? Eu concordo que um alimento, um refrigerante, sei lá, algumas coisas a gente não faz na nossa casa. É só naquela versão ultraprocessada que existe aquele alimento. Mas com o alimento in natura, a gente tem várias formas de possibilidades, né? Diversificar, claro, de transformar esse alimento, mas de uma forma mais natural. E eu consciente de que eu tô comendo comida de verdade, né? E não industrial. E o trabalho de personal chef está trazendo isso para os meus clientes. E está me preenchendo porque eu vejo as pessoas falando. Por exemplo, eu tenho uma família que tem filhos pequenos e ela me mandou um áudio esses dias falando: Vivian, meus filhos estão abertos a comerem alimentos e ingredientes que eles não comiam antes. Eu tentei várias vezes dar espinafre.
eu tô conseguindo dar o seu espinafre para eles, né? Porque eu misturei ali com outras coisas, né? Camuflei, mas tá lá, o espinafre de verdade no meio de uma receita. E as crianças estão comendo. Outra senhora que o marido perdeu 5 quilos em 3 semanas, porque simplesmente o fato de eu ter toda semana, né, programado para eles um cardápio, onde eu deixo essa comida semanal para eles lá, ele tá levando as marmitinhas, ele come em casa comida de verdade e ele leva essa comida pro trabalho, ele parou de consumir iFood. Em 3 semanas ele perdeu 5 quilos. Olha que legal. Então, assim, para mim, olha o retorno disso, né? Eu tenho outra cliente que tem lipedema, que é uma doença de acúmulo de gordura, né, e tudo mais. Ela ia fazer a cirurgia, que é uma lipoaspiração, é um processo invasivo, agressivo, e ela prorrogou essa cirurgia, ela tá deixando assim, só para se precisar Último caso mesmo. Mas ela decidiu ir pelo tratamento convencional, que é através da alimentação e das atividades físicas, controlar a doença, e ela reduziu 13 quilos com isso. Olha, que coisa então, assim, legal. você fazer parte desses processos de melhoria, sabe? Então, proporcionar para a criança comida de verdade, proporcionar para o casal mais idoso qualidade de vida, né? Eles se sentirem bem numa fase mais idosa, ou você ajudar alguém num tratamento médico, é muito mais gratificante para mim do que ter lá um bolo de jujuba ou de borboleta no programa de televisão, sabe? Exato. Mas isso fez parte da sua história, né, Vivian? Claro. Eu quero que você deixe o seu contato. Claro. Para que as pessoas que queiram conhecer o trabalho da Vivian, conhecer como que ela pode auxiliar, seja num processo de emagrecimento aí, cumprir um plano alimentar, ou, enfim, quem entra em contato com você para falar sobre o seu trabalho e oferecer o seu serviço, qual que é o seu contato? Bom, eu tenho as redes sociais, o principal meio de comunicação é o meu Instagram, que é o @Vivisfila. Vivisfila. Né? Isso. F-I-L-A. É Vivisfila. Tá. E depois eu tenho o meu telefone de WhatsApp, que é o 11 9 3304. Olha pra lá, ó. Fala de novo. Vou repetir. 11 9 3304 8056. Boa. A gente vai deixar na tela também, fica mais fácil. Tá bom. Vivian, se a gente pegar assim toda a sua história, tem muito a ver com a nossa essência aqui do programa, né? Que é o lugar da mulher onde ela quiser. E pode sim ser com a barriga ali no fogão, que é o que você gosta, a sua paixão, e você pode usar isso para ajudar muitas pessoas. Você descobriu o seu propósito, que a gente fala muito de propósito também aqui. Você se ressignificou depois de uma doença e que você aceitou que essa doença veio para sua vida para te transformar em um ser humano melhor até, de poder ajudar outras pessoas e poder mudar tudo o que você já tinha construído. E que a gente pode sim recomeçar sempre. Sempre. É isso, esse resumo. E eu queria que você deixasse, assim, algumas palavras para as pessoas que assistem a gente do que motivou a sua vida, do que as pessoas possam pensar em fazer, em recomeços, em estudar. Deixa aí a sua mensagem, por favor. Eu acho que antes de tudo escute seu coração, né? A gente tem as respostas aqui dentro da gente e use o medo como um encorajamento para você, sabe? Às vezes você não sabe exatamente como você vai chegar lá, que oportunidades virão efetivamente, mas quando você dá o primeiro passo, naturalmente esses caminhos vão se formando. Então, você não sabe ainda, quero estudar, quero trabalhar em tal lugar, mas como que eu chego lá? Comece, de alguma forma. Claro. Porque, naturalmente, sabe, o universo vai juntando peças ali e esse caminho vai se construindo. E é o que você falou muito bem, não existe cedo ou tarde. Quer mudar aos 20, 30, 40, 50, nunca é tarde. Quer morar num lugar? Vá. Quer trabalhar num lugar? Vá. Quer estudar de novo? Vá. Né? Quer sair de uma relação? Saia. Não fique com medo de ficar, tô nessa zona de conforto, porque eu já sei. O medo pode paralisar também. Eu já sei quais são os mal, né? Eu lido com isso porque eu já sei quais são as qualidades e os defeitos.
Mas, gente, né? E você É a tem sua muitas. vida. Você tem muitas versões dentro de você. E quando você procura novos lugares, novos ambientes, você ainda descobre que você é capaz de coisas que você nem imaginava. Muito bem. E para te parabenizar por tudo isso, eu vou te entregar uma lembrancinha da Lalelis, nossa parceira aqui. É um mimo muito fofo para Muito você obrigada. usar e ficar ainda mais bela do que você já é. Obrigada, obrigada. Obrigada, Lalelis. Francis, um beijo. Obrigada pela parceria. Eu quero agradecer também a Exato Digital, nosso patrocinador que oferece esse episódio sempre pra gente aqui. Você quer conhecer a solução? Aponta o seu celular pro QR Code que aparece na tela. Proteja o seu CPF e o seu CNPJ contra fraudes. E eu fico por aqui agradecendo você, Vi, por essas palavras, por essa história inspiradora de vida. Muito obrigada. E um dia vem fazer, a gente grava em outro estúdio, você faz uma receitinha pra gente, com a barriga no fogão, sim, e por que não? Com o maior prazer. Voltarei. E é isso, eu fico aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.